A paz do Senhor Jesus! Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Teologia da Música, abordando temas e aspectos que possam nortear a utilização da música na igreja dentro de parâmetros bíblicos. Nesta aula, continuaremos a falar sobre o ministério de música no Novo Testamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 5, é dito acerca de João Marcos, cooperador. Em Atos, capítulo 26, versículo 16, ministro, é dito de Paulo como servo de Cristo no Evangelho. No Novo Testamento, o seguinte texto: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Não há mencionado explicitamente um ministério de música e adoração. Mas, como sabemos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Em 1 Crônicas, capítulo 25, do versículo 1 até o 7, nós lemos o seguinte texto: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José e Netanias e Assarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Ezirri, e Jesaías, e Asabias, e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias, e Uziel, e Sebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Elaíta, e Gidaíte, e Romante-Ezer, e Josbecasa, e Malote, e Roti, e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a trombeta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei, Asaf e Jedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. Estes músicos e cantores, irmãos, profetizavam com sua música, exerciam um ministério profético. O texto bíblico que acabamos de citar é enfático a este respeito. Assim, ao lermos o texto de Efésios, que nos diz que Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas, entre outros, compreendemos que o ministério da música está enquadrado nesta categoria de profético, além de outras funções de louvor, adoração, admoestação, ensino da palavra de Deus e da sua doutrina, que veremos a seguir nestas próximas aulas. Como sabemos, por prática e por estudos, a música não é uma tarefa para qualquer pessoa. E desta forma, entendemos pelas Escrituras Sagradas que alguém que era com certeza responsável por esta função nas igrejas primitivas, alguém que possuía o dom dado por Deus a fim de exercer este ministério, este serviço. Servos de Deus que exerciam o ministério de música para cooperarem na edificação do corpo de Cristo. Diferente do Antigo Testamento, os vocábulos referentes a ministério, serviço, mudam o sentido no Novo Testamento, já que não se referem mais ao privilégio exclusivo de uma casta sacerdotal.
O padrão do ministério cristão era provido pela vida do Senhor Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Mateus capítulo 20, versículo 28. O verbo empregado nesses textos é diaconei, que sugere servir à mesa e lembra a ocasião em que Jesus lavou os pés dos discípulos. João capítulo 13, versículo 4 em diante. O discípulo do Senhor Jesus era convocado a assumir tal postura. João capítulo 13, versículo 13 ao 15 e Mateus capítulo 20, versículo 26. Portanto, o ministério cristão referia-se ao serviço geral, temporário ou permanente, quer realizado por escravos, quer por livres. O ministro de Cristo, segundo o seu próprio exemplo, prestaria um humilde e amoroso serviço às necessidades da igreja, da humanidade. Portanto, ministério é servir, assim como o Senhor Jesus veio para servir. Se tocamos, se cantamos, se pregamos, se profetizamos, se evangelizamos, se servimos às mesas, cuidamos dos pobres, a tarefa que tivermos na igreja, estamos prestando um serviço, é ministério na presença do Senhor. Finalizamos aqui mais esta aula. Até a próxima e Deus abençoe.